Salve, investidores! Chegamos aí no episódio 65 da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. Ah, mas eu quero assistir outros episódios. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos os episódios dessa série. E já vai deixando aí nos comentários aquela força, aquela moral pro inscrito de hoje, para que ele possa seguir firme nessa jornada dos investimentos. E também não se esqueça da gente, cara. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E bora lá para mais uma carteira no vídeo de hoje. E a carteira do inscrito hoje, pessoal, é do nosso amigo Paulo. Obrigado por deixar trazer a sua história, sua carteira de investimentos aqui no nosso vídeo de hoje. Ele diz o seguinte, pessoal, agradecendo aqui pela oportunidade, né? Cara, que isso, tamo junto aí nessa luta diária nos investimentos. Tenho 21 anos, comecei a investir em 2022 com o incentivo do meu pai. Olha só que legal, né, pessoal? Os pais que investem, né, com certeza eles vão incentivar os filhos a investirem também, cara. Isso é um ponto muito importante. E ele diz aqui que o pai dele já tem uma idade avançada, portanto, investe em FIIs que tem uma renda mais previsível, né, mensalmente. E ele fala que serviu o quartel como recruta, ganhava um soldo ali de mais ou menos R$ 1.000 e investia já, né, mesmo com esse salário bem baixo, R$ 100 por mês, galera. E isso aqui é importante, ele mesmo diz aqui, que você começa a criar o hábito de investir, né, que é muito importante um jovem criar esse hábito, ter esse hábito na cabeça. Ele depois menciona que saiu do exército, mas passou para a universidade, né, Unifei, em Itajubá. Então ele começou em 2023 e aí ele conseguiu uma bolsa, olha só que legal, R$ 1.150 mais alimentação da universidade, né? Que legal. E os pais dele, pessoal, vendo ali o esforço, dá uma ajuda de custo para ele de R$ 500, né? Então a renda dele até aumentou baseado na renda que ele tinha aqui no exército. E aí, o que que ele está fazendo com essa bolsa? Cara, o cara está investindo tudo, cara, tá pegando dinheiro da bolsa e tá investindo na bolsa de valores, né? Fora alguns trabalhos que ele faz ali extra, né? Com certa computador, com certa celular e, pô, é um garoto bem esforçado, né? Dá para notar isso. O cara serviu o exército, já investia ali um pouquinho, depois estudou, fez Enem, passou numa universidade, ganha bolsa, investe, tenta fazer renda extra. É um cara muito esforçado, não temos como negar isso. E, cara, eu já dou parabéns para ele, né? Porque se você pegar a galera dessa idade aí, 18 anos, 21 anos, cara, 90% não quer nada. Não tem esse pensamento aí de investidor, né? Essa que é a verdade. Aí chega lá nos 30, 40 anos, aí se arrepende e se pergunta, né? Por que que eu não comecei a investir quando eu era mais novo? E a gente está vendo aqui o Paulo fazendo justamente isso, né? Investindo desde novo, correndo atrás, tenho certeza que vai dar tudo certo para ele. E ele diz também que está tendo recorde de dividendos na carteira dele nesses últimos meses, né? Olha só que legal. E que está caminhando aí com paciência rumo à liberdade financeira. Então bora lá dar uma olhada na carteira do Paulo. E o valor aplicado dele hoje é R$ 20.882 e o saldo bruto 19.686, né? Resultado, uma variação negativa de menos 5,73%. É realmente, desde maio de 2022, ele botou R$ 110,55 na bolsa de valores, né? Vejam que ele vem investindo um pouquinho, né, pessoal? Parece que aqui em 2024 ele começou a aportar mais grana, né? Deve ter sido quando ele começou a aportar o valor da bolsa dele, que é um valor mais significativo. Olhando aqui um pouco para o lado, vejo que a carteira dele basicamente é fundos imobiliários, né, 74,84% em FII. Depois vem ações de empresas, 24,74% em ações. E por último, criptomoeda, 0,42% em cripto. Jogando aqui um pouco mais para baixo, vejam que ele está com rentabilidade positiva em quase tudo e rentabilidade negativa, que é normal nos fundos imobiliários, né? É normal hoje você ter rentabilidade negativa. Nos FIIs, vamos lá, dar uma olhada nos ativos que ele tem. Bom, pessoal, eu abri aqui as ações de empresas que ele tem 9 ativos, R$ 4.870 investidos, né? Tem bastante ativos aqui para o patrimônio, na minha opinião, mas cada um tem uma estratégia. Tem gente que gosta de uma carteira mais enxuta, tem gente que gosta de uma carteira com mais ativo, tá? Eu, particularmente, prefiro uma carteira mais enxuta, mais concentrada, tá? Mas isso aí é a estratégia de cada um no final das contas, né? Não vou nem entrar muito nesse assunto. Olhando aqui, pessoal, ele tem bons ativos, né, cara? Várias ações interessantes, boas
boas pagadoras de dividendos, ele está muito bem diversificado. Ele tem aqui Banco do Brasil, pagou muito bem no Banco do Brasil, R$ 25,69. Banco do Brasil, pessoal, que basicamente entrou em xeque os dividendos, né? Vários bancos com recomendação neutra para o Banco do Brasil, né? Dando uma olhada aqui em algumas matérias, vejam, o Itaú BBA diz que o dividendos do Banco do Brasil está em xeque porque os juros está muito alto, está tendo problemas com inadimplência no agronegócio, e eles entendem também que o banco diminuiu o payout, né? Que antes era 45%, que o banco separava dos seus lucros líquidos para pagar seus acionistas, e dentro desse ano de 2025 eles colocaram entre 40% a 45%. Muita gente entende que o banco deve manter aqui bem próximo de 40% o seu payout, né? E isso representa uma queda aí na distribuição de dividendos. Mas, pelo que eu tenho olhado, né, muitos analistas acreditam que o banco pode pagar entre 8% a 9% de dividend yield. E vamos acompanhando o Banco do Brasil, né? Mas eu acho, pessoal, que ainda assim é um dividend yield muito interessante. E ele está bem alocado aqui em Banco do Brasil, né? 21% da sua carteira de investimentos está focada aqui no Banco do Brasil, como muita gente, né? Muitos investidores têm como sua principal posição o Banco do Brasil, porque realmente o banco ficou muito interessante nos últimos anos. Ele tem aqui também Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, tá? Setor de transmissão, pagou bem na Taesa, R$ 32,93, tanto é que está com uma variação positiva na empresa nesse momento. Porém, pessoal, a Taesa ela está com um sinal amarelo ali ligado, né? Por que eu estou falando isso? Por conta do endividamento, cara. Se a gente olhar aqui, a dívida da Taesa hoje tem 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E vejo que 2025 vai ser um ano que a Taesa vai precisar pagar mais dívida, né? Vai precisar amortizar bem. Então, pode ser até que essa dívida suba. E eu, particularmente, pessoal, prefiro até que a Taesa pague um pouquinho menos de dividendos e olhe mais para esse endividamento, tá? Porque a taxa de juros está muito alta, então começa a ficar um pouco preocupante. Olhando para o calendário da Taesa, no dia 18 e 19 de março, teremos aí a divulgação dos seus resultados, né? Então, vamos acompanhando a Taesa para ver realmente o que vai acontecer. Muita curiosidade para saber os resultados da empresa e também sobre a sua alavancagem, né? Vamos ficar atento, até porque também após os seus resultados, a Taesa costuma anunciar algum dividendo. Já olhando aqui para baixo, temos aqui Itaúsa, que pagou bonificação, dividendos, subscrição. Muita gente subscreveu aí as ações da Itaúsa, né? Vem se destacando, né? A Itaúsa e o Banco Itaú, pessoal. São duas empresas aí do setor financeiro. Uma está bem ligada à outra, né? A Itaúsa, ela realmente tem como principal empresa do seu portfólio o Banco Itaú. Então, se o Banco Itaú vai bem, a Itaúsa acaba indo muito bem também. Temos aqui a Vale, que é uma mineradora, aí é uma empresa de commodities. Eu andei olhando alguns relatórios da Vale, gostei do que vi, pessoal. A empresa realmente ela vem tentando diminuir os custos dela de produção, porém é uma commodity, né? Uma empresa que traz mais dificuldade, principalmente para o investidor iniciante ir acompanhando. Além disso, a gente teve uma notícia agora há pouco tempo, particularmente eu não sei muito bem, eu acho que o mercado ainda não digeriu bem essa notícia e não sei se isso pode impactar a Vale, provavelmente deve impactar, que começa hoje a taxação em cima do aço, né, importado do Brasil. E eu não sei até que ponto isso pode afetar ali as ações da Vale, tá? Eu preciso entender melhor, uma coisa bem recente. Lembrando que a Vale é uma mineradora, né, minério de ferro, que é a principal matéria-prima na fabricação do aço. Ele comprou muito bem a Vale, né? R$ 54. Temos aqui a Copasa, empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais, aumentou muito os seus investimentos. A empresa também vai anunciar os seus resultados agora do quarto de 2024. É esperado anúncio de dividendos, é esperado dividendos extraordinários. Tem bastante expectativa na Copasa aí para os próximos meses, né? Aí ele tem aqui empresa de seguro, né? BB Seguridade, que ele pagou um preço muito interessante também. BB Seguridade pode pagar bons dividendos aí em 2025. Banco Itaú, a gente já falou, né? Junto com a Itaúsa. Petrobras, que é outra commodity que decepcionou bastante no seu resultado do quarto tri de 2024, do que o consenso do mercado esperava para a empresa. Ele não pagou mal na Petrobras, não. Acho que ele pagou um preço interessante. E temos aqui a CEMIG, que eu acho que também pagou um preço interessante, mas já no limite ali do preço teto da CEMIG. No final das contas, pessoal, eu gostei das ações que ele tem em carteira. São ações, assim, bem consolidadas no mercado, tá? Eu achei legal a escolha dele nas ações e
preço, né, que ele pagou. Acho que ele pagou preços bem legais aqui em cada ativo que ele tem. Bom, pessoal, e chegamos aqui nos fundos imobiliários. Aqui ele tem 10 ativos, R$ 14.732 investidos. Dando uma passada aqui rapidamente, né, e eu já começo com uma observação, pessoal. Nos fundos imobiliários, né, não adianta você olhar somente para dividend yield, né? O fundo tem um dividend yield muito bom, eu vou investir nesse fundo. Você precisa ter o equilíbrio, galera. Um fundo pagando bons proventos, né, com um dividend yield interessante, mas também um fundo mais equilibrado, com bons ativos, né, com boa localização. Se for um fundo de papel com a carteira de CRI equilibrada, bem diversificada, com pouca concentração, você tem que ter um equilíbrio ali entre alguns fundamentos, tá? Não adianta você sair botando fundo imobiliário só por conta do dividend yield alto, tá? Você pode cair numa armadilha. Eu vejo aqui que ele tem alguns fundos bons e alguns fundos nesse sentido que eu acabei de falar. A principal posição dele é um Fiagro, né? É o SNAI, que é um Fiagro aí da Suno, até bem gerido, bem interessante. A gente sabe que hoje o agronegócio passa por um momento meio delicado, né? Várias empresas do setor do agronegócio passando por recuperação judicial. É um ponto de atenção aqui na primeira posição que ele tem em fundos imobiliários. A segunda posição, o CXAG, que é um fundo imobiliário baseado em agências bancárias da Caixa Econômica Federal. E aqui eu vejo várias observações, né, nesse fundo imobiliário. É um fundo que vem pagando proventos interessantes, porém, pessoal, é um fundo imobiliário que só tem um inquilino, basicamente, que é a Caixa Econômica Federal. Tem um contrato ali com a Caixa, né? Se esse contrato acabar e a Caixa não renovar, o fundo pode ir a zero, né, de distribuição de proventos, por exemplo. E também é um fundo que tem pouca liquidez, é um fundo que eu tenho bastante pé atrás. Além disso, se você pensar bem, o que está acontecendo hoje? Os bancos estão reduzindo o número de agências físicas, cara. O negócio hoje dos bancos é a parte digital. Eu, particularmente, nem me lembro a última vez que eu fui a uma agência física em algum banco. Ali tem aqui o GGCR11, que é um bom fundo de logística, ok? Aí tem o FATN11, que é um fundo de lajes corporativas. É meio diferentão, né? Porque ele não tem um prédio inteiro ali de lajes corporativas, de escritórios comerciais. Ele tem algumas salas em alguns prédios, outras salas em outros prédios. A gente chama de portfólio pulverizado, né? Um problema do FATN11, na minha opinião, é a transparência do seu relatório. Se você olhar o relatório do FATN11, é uma coisa horrorosa, cara. Em alguns momentos ele compra ativos, vende ativos, não coloca o valor, por quanto comprou, por quanto vendeu. Cara, é inadmissível isso, né? O cotista precisa saber por quanto o fundo comprou o imóvel, por quanto o fundo vendeu o imóvel. Então, é um ponto de observação aí que eu não gosto no FATN11. Aí ele tem o MXRF11, tem o VIFI, que é um fundo também que tem baixa liquidez, investe em ativos financeiros. É difícil entender um pouco da estratégia do VIFI, uma porcentagem em shopping, em fundos imobiliários de recebíveis, de logística, tem aqui CRI também, tem alguns escritórios comerciais, tem ali, investe em vários segmentos. Aqui ele tem 5.000 cotistas, 5.521 cotistas, né? Pouquíssimas pessoas investem nesse fundo imobiliário e vem caindo o número de cotistas, tá? Porque há um tempo atrás ele tinha 6.000 cotistas. E tem um Gari, que é um fundo também meio logística, meio renda urbana, interessante. Acho que ele pagou um preço bem legal aqui no Gari. Aí ele tem aqui o MFI11. Cara, esse fundo imobiliário, o setor de desenvolvimento é um setor complicado, né? E eu, particularmente, tenho um pé atrás nesse fundo imobiliário aqui pelo histórico dele. É um ponto de observação também. Aí ele tem aqui o KNCR11, que é um bom fundo da Quineia, de papel, excelente fundo, e ele pagou um preço, cara, muito bom desse fundo imobiliário. E tem o RECT11. Cara, olha o PVP do RECT11, né? 0,35. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores destruidores de patrimônio que eu já vi em fundos imobiliários. Ele custava R$ 62. Basicamente, hoje ele custa metade do preço, né? Quem comprou aqui, cara, basicamente destruiu muito o seu patrimônio. Ele está com menos 44,98% de rentabilidade negativa aqui no RECT11, né? Cara, um fundo destruiu muito o patrimônio do acionista, né? Essa que é a verdade. Na minha opinião, essa carteira de fundos imobiliários que ele tem aqui tem algumas armadilhas que ele precisa rever um pouco mais para frente. E tem aqui criptomoeda, né? Bitcoin, que tá caindo, né? Tá em queda livre aí, né? Ele comprou até bem aqui, ainda tá com uma valorização positiva, mas ele tem bem pouquinho, R$ 83,41. Já olhando a carteira dele graficamente,
dá para ver que a principal posição da sua carteira é um Fiagro, né, é um SNAD. E a segunda maior posição é justamente aquele fundo imobiliário, que só tem agências da Caixa Seguridade. E também ele tem bastante ativos aqui, né, essa aqui é a verdade. Olhando aqui para as ações de empresas, vejo que o Banco do Brasil é a sua principal posição. E nos fundos imobiliários, né, ele tem aqui como principal posição Fiagro, né, o SNAG e também o CXAG e o GGCR11 como suas principais posições. Já na parte de proventos, né, vejo que ele já recebeu dividendos pra caramba, né, R$ 1.716 pelo patrimônio que ele tem. Né, vejo que em 2022 ele tinha recebido bem pouco, aqui em 2024 ele já recebeu dividendo pra caramba, 2025 também está recebendo bons dividendos. Se a gente passar aqui para mensal, vamos ver qual foi o primeiro dividendo dele, R$ 2,63. E agora, nesse último mês de março, ele vai receber R$ 258 de dividendos. Houve uma evolução muito legal aqui, né? Dá para ver bem isso, mas eu tenho algumas observações para fazer, né? Primeiro, eu acho que ele tem que ter um pouquinho de cuidado com o número de ativos que ele tem, né? Já vai equilibrando isso aí, vai tentando aumentar as posições, né? Que você já tem, principalmente nas ações. Nos fundos imobiliários, eu acho que ele tem que rever ali alguns conceitos e, novamente, eu vou bater nessa tecla. Não adianta nada você receber bons dividendos, por um lado, e ter uma desvalorização do seu patrimônio grande do outro lado. Bom, fora isso, eu acho que você tá de parabéns, é um cara muito esforçado, porque você já mudou isso aqui, né? A sua mentalidade já é uma mentalidade poupadora e investidora, né? Principalmente vindo aí dos seus pais, que é muito interessante. Então, cara, tenho certeza que você, lá pelos 30, 40 anos, vai estar muito bem, cara, recebendo uma renda passiva muito interessante. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.